Fala meu povo, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje resolveremos questões de ética para o concurso do INSS. Trataremos do Decreto 1171 de 1994. Seguinte, estamos no reta final, portanto, as questões serão analisadas de modo bem mais rápido, tá? Geralmente eu sou mais detalhista em cada enunciado, em cada uma das questões, mas por aqui não. Veremos de modo mais rápido e certeiro, certo? Então, bora lá, eu só antes peço para que você deixe o like neste vídeo, se inscreva no canal para contribuir com o nosso trabalho. Partimos então, questão de número 1, obviamente todas da Sebrasp. Vamos lá. Considerando a hipótese de que servidor público civil do Poder Executivo Federal tenha usado, em benefício de terceiros, informação privilegiada que deveria manter em segredo, obtida no âmbito interno de seu serviço, julgue o item seguinte. Tal conduta é vedada expressamente pelo Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Galera, 5 segundinhos e voltamos na sequência com o gabarito. E o gabarito por aqui é a correção do item. O enunciado nos traz o seguinte: uso de informações privilegiadas, e diz que esta conduta é vedada. De fato, galera, o decreto 1171, lá no item de número 15, traz as vedações e diz o seguinte: é vedado ao servidor público fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros. Então, com isso, o nosso gabarito por aqui é a correção do item. Até porque o servidor utilizou informações privilegiadas em benefício de terceiros. Beleza? Avançando, questão de número 2. Vamos lá. Acerca da ética profissional dos servidores públicos, julgue o item que se segue. A atitude de servidor público deixar pessoa à espera de solução que compete ao setor em que ele exerça suas funções contraria a ética, mas não enseja dano moral a tal usuário do serviço público. 5 segundinhos, pessoal. E o gabarito por aqui é o erro. Bom, estamos falando do servidor que deixou o usuário do serviço à espera de solução. E a questão comenta que não enseja dano moral. Essa resposta está lá no decreto 1171, no item de número 10. Perceba. Deixar o servidor público, qualquer pessoa, à espera de solução, que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço. Não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas, principalmente, grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Portanto, o erro da questão é esta parte aqui, ó. Não enseja nada disso. Enseja sim, pessoal, tá? Enseja dano moral o servidor que deixa o usuário do serviço público aguardando a solução dos seus problemas. Com isso, o gabarito é o erro e podemos avançar para o item de número 3, também da Sebrasp. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, julgue o item que se segue. Os fatos e atos verificados na conduta dos servidores públicos no dia a dia da sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. 5 segundinhos. E o gabarito por aqui é a correção do item. Encontramos a resposta lá no item 6 do nosso decreto 1171. Perceba, a função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada, olha aqui, ó, vida privada, poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Portanto, o servidor precisa atuar com profissionalismo no ambiente de trabalho e também na sua vida privada. Com isso, o item está correto. Afinal de contas, o que ele faz na vida privada impacta diretamente no seu bom conceito de vida funcional.
Avançando, questão de número 4 agora. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, julgue o item que se segue. Os primados maiores que devem nortear o serviço público são a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais, que devem ser observados pelo servidor público apenas quando no exercício do cargo ou função. 5 segundinhos e já voltamos. E o gabarito por aqui é o erro. A resposta encontramos lá no item 1 do Decreto 1171, que nos diz o seguinte: a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público. Bom, até essa primeira parte, temos a correção do item, né? Até aqui. E continua o decreto, seja no exercício do cargo ou função, ou, aqui é o mais importante, fora dele. Perceba que o item nos disse o seguinte, que devem ser observados pelo servidor apenas quando no exercício do cargo. Não, pessoal, no exercício do cargo ou fora do exercício do cargo também, ok? E só não esqueça por aqui do macete, né? O Zé dedico. Ou seja, pessoal, são primados que o servidor deve observar o Z de zelo, o E de eficácia, o D de decoro, o D de dignidade e o CO de consciência dos princípios morais. Estes primados devem ser observados dentro ou fora do cargo. Vamos avançar agora para a questão de número 5. Julgue o seguinte item a respeito da ética no serviço público. A comissão de ética de um órgão, caso todos os seus integrantes estejam de acordo, pode aplicar penas que vão desde a censura até a demissão de um servidor. 5 segundinhos e já voltamos. E o gabarito por aqui é o erro. Comissão de ética só aplica a censura, não tem nada de demissão. E encontramos esta informação no item 22 do nosso decreto. A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a de censura, e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso. Então perceba, comissão de ética começa com C e com E. Então, se começa com C e com E, ela só aplica a censura. Beleza, pessoal? Então, com isso, o item está errado. Comissão de ética não aplicará a demissão. Avançando, chegamos à questão de número 6. Julgue o seguinte item a respeito da ética no serviço público. O servidor que alegar desconhecimento de alguma norma de serviço ou legislação inerente ao órgão em que atua, contrariará os preceitos fundamentais de ética no setor público. Pessoal, 5 segundinhos. E o gabarito por aqui é a correção do item. Bom, o servidor precisa estar atualizado em relação às normas de serviço ou legislação inerente ao órgão. Esta disposição está lá no item 14 do decreto, que fala dos deveres do nosso servidor. A letra Q fala o seguinte: é dever do servidor manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinente ao órgão onde exerce suas funções. Portanto, o gabarito é a correção do item, porque o servidor precisa mesmo estar atualizado com relação às normas de serviço e à legislação inerente aplicada àquele órgão. Beleza? Avançando, chegamos ao item de número 7. Julgue o seguinte item a respeito da ética no serviço público. O uso do cargo ou função pública para obter favorecimento, desde que não haja prejuízo a outrem, não constitui afronta à ética e à moral do serviço público. 5 segundinhos e já voltamos. E o gabarito é o erro, pessoal. Bom, a resposta está lá no nosso decreto no item de número 15, que traz as vedações ao servidor. Portanto, é vedado ao servidor público o uso de cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências. Tudo isso o servidor não pode. Para
obter qualquer favorecimento para si ou para outrem. Então perceba que o nosso servidor ele não pode utilizar o cargo ou função para obter favorecimento, tá? Porque isso afronta a ética e, consequentemente, o decreto 1171. Então, esta parte está errada, quando diz que não constitui afronta. Constitui, sim. Avançando, questão de número 8. Julgue o seguinte item a respeito da ética no serviço público. A ausência injustificada de um servidor público ao seu local de trabalho constitui fator de desmoralização do serviço público. 5 segundinhos e já voltamos. E o gabarito por aqui é a correção do item. Falamos muito disso no curso teórico, né? Quando estamos diante de ausência injustificada, isso acarreta um prejuízo e uma desmoralização no serviço público, inclusive podendo gerar até desordem. E esta informação está lá no item 12 do nosso decreto. Perceba só, toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização. Aqui está na questão, ó. É fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Com isso, o gabarito é a correção do item. A ausência do servidor vai impactar diretamente no serviço público, desmoralizando a atividade e, eventualmente, causando desordens e conflitos nas relações humanas. Avançando, questão de número 9. Com relação aos princípios e aos valores éticos e morais no serviço público, julgue o seguinte item. O servidor público poderá abrir mão do elemento ético de sua conduta quando, no exercício de sua função, determinada situação exigir rapidez e celeridade. 5 segundinhos e já voltamos. E o gabarito por aqui é o erro. O servidor nunca, eu disse nunca, poderá abrir mão do elemento ético de sua conduta. Então ele não pode, pessoal, abrir mão deste elemento ético. Ou seja, ele precisa agir de modo ético sempre. E esta é a previsão do item 2 do nosso decreto, que diz o seguinte: o servidor público não poderá, olha aqui, ó, não poderá, jamais, nunca, tá? Jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas, principalmente, entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37 caput, que traz os princípios da administração, o nosso LIMP, e o parágrafo 4º da Constituição. Parágrafo 4º traz a improbidade administrativa. Mas o recado é que o servidor nunca pode desprezar o elemento ético. Por isso a questão está errada. E avançando, chegamos à nossa última questão, que nos diz o seguinte: em regra, a publicidade do ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade. Por isso, a sua omissão enseja comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. 5 segundinhos e já voltamos. E o gabarito por aqui é a correção do item. De fato, a regra é a da publicidade. Inclusive, a publicidade constitui um requisito de eficácia e moralidade. Se não for concedida a publicidade ao ato, teremos um comprometimento ético contra o bem comum que será imputável àquele que negou a publicidade. Isso encontramos lá no item 7 do decreto 1171. O início do item 7 ele traz a exceção primeiro, tá? Então temos uma divisão aqui, ó. Nesta parte temos a exceção e daqui em diante a regra geral. Vamos lá. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, tá? A publicidade, vamos na regra agora. A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e também de moralidade, ensejando a sua omissão comprometimento ético contra o bem comum
imputável a quem a negar. Então, quem negou a publicidade será responsabilizado. A regra é a publicidade de qualquer ato administrativo, porém temos 3 exceções: segurança nacional, investigações policiais e interesse superior do Estado ou da administração pública. Nestes 3 casos, o processo deve correr em sigilo. Portanto, não será conferida a publicidade a estes atos. Com isso, temos que a questão está de fato correta. Bom, pessoal, então é isso. Assim resolvemos 10 questões do Decreto 1171 de 1994. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e em breve voltaremos com outros assuntos. Agradeço pela companhia, desejo a todos bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima e eu fui!